A gente dá início, então, ao webinar Dosimetria de Sanções, debate sobre a nova resolução do NPD. Esse webinar foi pensado em conjunto pelo Comitê de Regulação e o Comitê de Relações de Consumo do IBRAC, que, para quem não conhece, é o Instituto Brasileiro de Estudos, Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, e conta com diversos comitês, com diversos temas que muitas vezes têm uma intersecção, né? E a ideia desse webinar foi exatamente isso, foi juntar esses dois comitês que têm total convergência nos temas e tentar trazer um debate bem rico, considerando a experiência de anos no âmbito do direito do consumidor, no que se refere à aplicação de dosimetria e sanções, inclusive a intensa participação do nosso Comitê de Relações de Consumo nas consultas públicas da própria NPD, né, e no passado da Senacom, que surgiu, então, a ideia de debater um novo regramento de dosimetria da NPD, de acordo com os desafios e experiências de outras autoridades em outros segmentos, no caso, tanto a Senacom, como a Anatel e o Bacen, ao lado da NPD, que está iniciando aí esse grande desafio, né, Fabrício? Então, assim, eu vou passar a palavra para o Matheus Adami, diretor do Comitê de Regulação do IBRAC, e depois a gente passa para o currículo dos nossos convidados, a quem já agradeço em nome de todo o nosso Comitê de Relações de Consumo e do IBRAC. Obrigado, Fabíola. Acho que você já fez uma excelente introdução. O objetivo aqui é realmente colocar na mesma mesa agências que estão em diferentes pontos de amadurecimento institucional, em especial, né, a NPD, e com experiências bastante distintas, né, de setores mais ou menos regulados, mais ou menos transversais, e que já se utilizaram de diversos instrumentos regulatórios associados às sanções, né? Então, quando a gente observa a Anatel, o movimento de regulação responsiva que foi introduzido mais recentemente, e esse tipo de exemplo pode ser bastante interessante para pautar, né, para contribuir para reflexões para o modelo que vem a ser aí implementado e adotado pela ANPD. Devolvo aqui a palavra para a Fabíola para iniciar as apresentações e eu pego na sequência de volta. Eu vou passar aqui a gente vai começar talvez com o Fabrício, mas eu vou passar aqui, vou apresentar, vou fazer um breve currículo da Natália e do Vitor, que deve estar ingressando em instantes. A Natália Alves Duarte Barbosa é procuradora do Banco Central, chefe de gabinete substituta do Procurador-Geral, pós-graduada pela GV em Direito Econômico e Defesa da Concorrência, pós-graduada pela Universidade de Lisboa em Análise Econômica do Direito, mestrando em Economia no IDP. Obrigada mais uma vez, Natália, por aceitar aí o convite do IBRAC, dos nossos comitês. O Vitor, eu vou colocar aqui, a gente já está em contato com ele já está nas questões operacionais para ingressar, doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em Direito do Consumidor e Concorrencial, mestre em Integração Latino-Americana pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em Direito do Consumidor do Centro de Direito do Consumo da Universidade de Coimbra, Portugal, docente na Universidade Franciscana desde 2005, diretor do Brasilcom, ex-conselheiro do Fundo Gestor de Direitos Difusos do Ministério da Justiça e atual coordenador-geral de Estudos e Monitoramento de Mercado da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Então, vou passar a palavra agora para as nossas mediadoras, para a Patrícia e para a Marcela, que vão dar início aí ao cronograma do nosso webinar. Deixa eu só fazer a introdução aqui, Fabíola, Desculpa, do Fabrício, Matheus. imagina, e do Henrique, né? O Fabrício Guimarães Madruga Lopes é graduado em Direito, especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações pela Universidade de Brasília, é servidor da Anatel desde 2005, onde atuou na regulamentação de serviços, foi chefe da assessoria técnica da Procuradoria Federal especializada na Anatel, foi assessor do Superintendente de Relações com Consumidores, quando coordenou o Grupo de Implantação do Regulamento dos Direitos dos Consumidores, o RGC, e também gerente de tratamento de solicitações de consumidores, quando foi responsável pelo piloto de fiscalização responsiva. Atuou também na IBC como assessor do presidente e como gerente de comunicação e tecnologia da informação. Ingressou na NPD e atualmente é coordenador geral de fiscalização. E também aqui temos conosco o Henrique Strasser Vilas Boas, representando a Anatel, onde ele é gerente de controle de obrigações de direitos dos consumidores
graduado em Direito pela PUC de São Paulo e em História pela USP. Possui especialização em Regulação de Telecom pelo Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, e é servidor de carreira da agência desde 2005, foi coordenador de apuração de descumprimento de obrigações na gerência regional da Anatel no estado de São Paulo e assessor da Superintendência de Controle de Obrigações. Agora passo aqui a palavra para as nossas moderadoras. Um ótimo evento aí para todas e todos. Bom dia, pessoal. Vou passar muito rapidamente a palavra para o Fabrício, para, enfim, sem mais delongas, a gente já começar as nossas apresentações, e depois a gente volta aqui do lado da moderação com perguntas e questionamentos iniciais para dar continuidade para a nossa discussão. Então, de novo, muito obrigada, Fabrício, Henrique, Natália e Vitor pela disponibilidade, pela presença. E sem mais delongas, passando a palavra para o Fabrício. Inicialmente agradeço pela oportunidade, agradeço ao IBRAC pelo convite. Acho que para nós é sempre muito importante conseguir conversar com a sociedade e expor como a NPD enxerga a questão da dosimetria. Acho que para nós é sempre muito oportuno. Então, novamente, agradeço ao IBRAC por essa oportunidade. Cumprimento também meus colegas aqui, Henrique, Natália, Matheus, Fabiola, Marcela, Patrícia, também, e ao Vitor, quando ele conseguisse juntar a nós. E aí me cabe, portanto, falar primeiro a questão da dosimetria da NPD. E uma das frases que nós recebemos logo no início do presidente da NPD, quando nós começamos a falar sobre a regulamentação de dosimetria das sanções, foi: conversem com quem já fez isso antes, façam benchmark. A NPD é uma autoridade nova, então não tem problema nós cometemos alguns erros ao longo do caminho, porque a gente não pode cometer os mesmos erros que outros já cometeram. Isso para nós foi bem interessante, porque nos deu espaço para inovar, e também nos trouxe a responsabilidade de aprender com quem já tinha feito isso antes. E isso foi de alguma maneira que nos norteou no momento de produzir a norma. E antes de começar exatamente a falar sobre essa questão da dosimetria, acho que vale a pena mencionar que a NPD é uma autoridade, não é uma agência reguladora. Mas quando nós lemos a lei, principalmente no artigo 55J, ela traz para nós várias competências para a NPD que se assemelham às competências de uma agência reguladora. Então nós temos a competência para regulamentar sobre proteção de dados, então em vários momentos a lei traz isso. E nós já fizemos um mapeamento, existe uma extensa lista de temas que precisam ser regulamentados para que a LGPD seja melhor aplicada à sociedade, ou seja aplicada em toda a sua extensão. Nós também temos a competência de fiscalizar tanto a LGPD quanto os regulamentos que nós emitimos ao longo desse caminho. E, por fim, nós temos a competência para sancionar quando houver descumprimento. Então, isso para nós ficou muito claro que a gente, muito embora nós sejamos uma autoridade cuja competência é garantir um direito constitucional, uma proteção do direito constitucional, que é o direito à proteção de dados pessoais, o legislador escolheu nos dar o mesmo leque de atribuições que uma agência reguladora tem para fazer isso aí. E é importante mencionar porque, em mais momentos, a sociedade civil acaba confundindo a agência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com a Agência Nacional de Proteção de Dados. E para nós não é a mesma coisa, e ela é proposital essa diferença. Normalmente uma agência tende a regular um mercado, uma atividade econômica, e a NPD, em princípio, não é só isso que ela está fazendo, na verdade ela está tentando garantir um direito constitucional. E aí, outra coisa também que é importante mencionar, que acho que vale a pena e que incrementou o nosso desafio no momento de regulamentar a norma de sanções, é que a LGPD se aplica indistintamente para qualquer pessoa jurídica ou física no Brasil ou fora dele. Então, isso vale para órgãos públicos, vale para entidades privadas, vale para o setor executivo, vale para o legislativo, vale para o judiciário, vale para o contador nacional ou estrangeiro. E esse estrangeiro é quando ele capta dados pessoais de brasileiros ou capta dados em território nacional, a LGPD também se aplica a ele. Essa
transterritorialidade da LGPD não é uma invenção nossa, o próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu também traz alguma abordagem semelhante. E acho que por fim, também, nos refere à nossa atividade de fiscalização, nós temos tanto o dever de garantir a conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente cuida de tratamento de dados pessoais, porque o próprio tratamento em si traz um risco para o cidadão, não precisa ter nenhum problema, basta que exista o tratamento, porque a partir dali você corre o risco em algum momento de exagerar nos dados que você coleta, ou eventualmente fazer um tratamento que não foi, que acaba contrariando algum outro preceito dos artigos 6º da lei, ou até mesmo dos fundamentos do artigo 2º. Mas também existe quando as coisas dão errado no que se refere ao LGPD, que seriam os comunicados de incidente de segurança. Isso também hoje estão sob os auspícios da fiscalização da NPD. E normalmente, seja em uma dessas hipóteses, seja quando houve um incidente de segurança, seja quando há um tratamento, a NPD precisa se debruçar sobre o tratamento e verificar a adequação dele ao LGPD, é que nós escolhemos atuar no mercado. Isso pode ser ditado de várias maneiras, e aí acho que aí é que se encaixa o que a gente chama do contexto do cenário de atuação responsiva, é que nem sempre a NPD vai abrir um processo sancionador em função da sua atuação de fiscalização. Em alguns momentos nós podemos identificar que a melhor saída para determinado problema identificado pode ser uma orientação, e essa orientação pode ser um ofício pedindo explicações, pode ser um e-mail, pode ser uma reunião, e para nós faz sentido porque às vezes a gente consegue com que eu vou falar regulado aqui, para não, porque o termo controlador de dados é meio esquisito, então eu vou falar regulado. Eu vou pedir essa licença técnica para falar de regulado. Mas a questão é, às vezes você consegue, com uma provocação ao regulado, conscientizá-lo do que ele está precisando fazer, e ele se adequa a partir dali. E para nós, o melhor que existe num cenário como esse é que às vezes você conseguiu o menor esforço para o Estado, ao menor tempo para o titular de dados, conseguir a correção de uma conduta que não estava conforme. E a partir dali a gente já tem uma conformidade e o cidadão brasileiro, o titular de dados, passa a usufruir dessa conformidade dali para frente. Ou seja, ao menor custo, ao menor tempo, nós conseguimos a conformidade para o cidadão e para a sociedade. E a gente consegue, a partir disso, se dedicar para a próxima conformidade na nossa lista de não conformidades que a gente vai encontrar no nosso cotidiano. Eu costumava dizer, para fazer uma análise do tamanho da missão que a NPD tem, comparar com a missão que eu tinha quando eu estava na Anatel, e era um dos laterais do Henrique, na ideia de fiscalização de conformidade na Anatel. E eu lembro que nós tínhamos 8 grandes empresas, com mais 15 mil pequenas empresas, esse não pode estar atualizado, mas eram 15 mil empresas, e eu me dava conta do tamanho das pessoas que estavam envolvidas nisso. Era uma enormidade de pessoas envolvidas nesse acompanhamento. E as pessoas imaginem que mais telecom, depois eu coloco aqui o setor financeiro, coloco o setor de saúde suplementar, coloco crédito, coloca direito a relações de consumo, coloca varejo, coloca internet. Aí então o senhor passa a ter ideia do tamanho da missão que a NPD tem, que todo mundo trata dados pessoais no Brasil hoje. E aí eu tive uma noção do tamanho da missão e provavelmente, a partir daí, a gente começou a escolher quais eram os melhores mecanismos para atuar num cenário tão diverso, ou seja, são diversos setores da economia, e tão grande. E o fato de ser diverso, na verdade, nos inspirou a não adotar várias metodologias que seriam taxativas ou até mesmo que acabassem engessando a atuação da NPD. Isso nós temos que estar preparados para qualquer tipo de setor, para qualquer tamanho de empresa também. E isso foi determinante. E aí, quando a gente vai pensar numa norma de dosimetria, a LGPD nos trouxe para nós algumas sanções que nós podemos aplicar. Já no artigo 52 ele trouxe isso para nós. Sanção de advertência, multa simples, multa diária, e até aí não tem muita novidade em relação a outros órgãos reguladores, parece bem tranquilo. E aí ele inovou no que se refere, por exemplo, a bloqueio de dados pessoais, a eliminação de dados pessoais, e uma que eu achei bem curiosa, que foi a publicização da infração. Não me recordo de ter visto em algum outro lugar sobre a publicização da infração. E depois ele traz outras 3 sanções, que também ainda são mais peculiares, que só poderiam ser aplicadas se já houvesse uma sanção aplicada anteriormente no mesmo caso concreto. Então, nós estamos imaginando que a NPD se deparou com uma situação de ter que certas sanções só podem ser aplicadas
se já houve uma aplicação anterior ao mesmo caso concreto. E nos pareceu assim, qual seria eventualmente a vontade do legislador ao trazer sanções que só poderiam ser aplicadas numa situação concreta em que já houvesse uma sanção anterior. Essas sanções seriam suspensão parcial do funcionamento do banco, suspensão do exercício de atividade de tratamento e proibição total ou parcial do exercício dessas atividades. E nós também tivemos justamente o desafio de descobrir quando seriam necessárias, que a ideia talvez cabível não seja o caso aqui para uma aplicação de sanção, mas sim necessária, uma vez que a sanção ela tem uma finalidade assim, que é estimular o retorno à conformidade. Então, acho que a ideia do cabível, talvez um binômio de cabível versus necessária, num caso como esse. E aí, junto, além disso, também entrou conosco um rol de elementos que devem ser considerados para a aplicação de sanções que está previsto lá na Lei Geral de Proteção de Dados, também no artigo 52. E lá ele vai trazer, por exemplo, a ideia da boa-fé, das medidas que eventualmente o controlador já tenha tomado antes, a gravidade da sanção e o dano eventualmente provocado aos titulares, eventual possibilidade de vantagem econômica. Então, tudo isso entrou para nós como elementos que devem ser considerados na dosimetria. Ou seja, nós recebemos, de fato, várias diretrizes do legislador para dispor sobre dosimetria. E para isso nós fomos justamente fazer benchmark. Então, nós olhamos, por exemplo, nós aplicamos muito de perto o trabalho da Anatel, e porque tanto eu vinha da Anatel, então eu estava familiarizado com o contexto da Anatel, também como outros colegas meus também da normatização também conheciam o trabalho da Anatel. Nós também conversamos com a ANAC, com a NTT, e todas eram agências reguladoras que à época estavam ou revisando seus processos de fiscalização e sancionamento, até para poder adequar a ideia de uma atuação responsiva. E eu acho que é importante mencionar, senhores, abrir um parênteses para falar sobre a atuação responsiva. A atuação responsiva não é não aplicar sanções. Acho que isso é muito importante. A atuação responsiva é reconhecer que existem outros instrumentos, além da sanção, para promover a conformidade. E eles dependem da resposta do regulado. Daí porque chama-se atuação responsiva. Se um regulado responde ao menor estímulo, ótimo. Alguns regulados vão responder a estímulos um pouco mais graves. Eu vou justamente escalando na minha lista de medidas possíveis para obter a resposta desejada desse regulado, até o momento em que provavelmente eu não terei resposta do regulado. E aí, quando ele não me dá resposta, então, de fato, eu vou presumir que não existe um interesse dele em resolver, e aí, então, eu vou iniciar um processo administrativo sancionador para multá-lo e constrangê-lo para fazer isso. A ideia da atuação responsiva não é não ter multa, não é não ter sanção. É descobrir que a gente consegue, às vezes, produzir resultados no mundo concreto com outros instrumentos menos gravosos para o Estado, que senhores, todo o tempo que eu gasto, na verdade, eu custo caro para o Estado, então eu preciso otimizar o meu resultado, eu preciso obter o máximo de resultados possível ao menor tempo para isso, até para que eu possa me dedicar a outros problemas. Ao menor custo para o regulado também, e isso é importante, porque quando é menos custoso para ele, é mais fácil conseguir com que ele se adeque à legislação. E, por fim, o tempo também é extremamente importante, porque eu consigo entregar um resultado para o cidadão na maior brevidade possível. Então, acho que a ideia das situações é importante explicar isso aí, não é ser bonzinho, muito pelo contrário, é ser objetivo no que a gente tem em busca por aqui. Tanto é que, sim, em determinado momento, essa tríade, bom para a NPD, bom para o regulado e bom para o titular de dados não se concretizar, a gente não faz atuação responsiva, a gente já parte direto para uma atuação repressiva. Se ficar bom só para a NPD e só para o regulado, também não serve para nós, porque todo o nosso força motriz é benefício para o titular de dados pessoais. Então, quando é bom para os três, justifica se nós adotarmos outras medidas. Quando não é bom para o titular de dados, não se justifica para nós. E então, retornando. Então, a partir dessa leitura que nós fizemos do cenário de todos os outros entes públicos que têm essa competência, inclusive a própria Senacom, a gente observou em vários momentos, por exemplo, a Senacom, o CAD também, porque nós tivemos pessoas que vieram do CAD para cá, nós optamos, por exemplo, por não adotar uma abordagem que lhes trouxesse uma lista de todas as infrações possíveis da LGPD. E isso foi uma escolha muito
importante para o restante da regulamentação. Porque nós podemos optar por fazer alguns ao estilo do Código de Processo do Código Penal, em que ele assim, listar cada infração e eventualmente qual é o tipo de gravidade daquela infração e qual é a pena aplicável. Ou a gente poderia adotar uma lógica, por exemplo, em que a gente fala de tipos penais abertos ou tipificação direta, que na verdade a legislação traz quais são as obrigações necessárias ao regulado. E a partir daí o descumprimento dessa obrigação caracteriza uma infração. E, por exemplo, essa é uma abordagem adotada pela Anatel há mais de 20 anos e tem funcionado bem. E permite ao órgão responsável pela fiscalização acompanhar mais de perto a velocidade com que a realidade se transforma. Senão eu corro o risco de congelar o momento em que eu valorizo determinada conduta, e isso de fato acontece quando eu faço aquela tipificação direta. Então, naquele momento, a NPD, em função do contexto que havia, valorizou ou valorou determinada infração e estabeleceu para ela, portanto, uma classificação e uma multa ou qualquer que fosse a outra sanção aplicável. Só que a realidade se muda, as prioridades da sociedade mudam, isso ao longo dos anos poderia, na verdade, se mostrar completamente dissociado daquilo que o cidadão traz para nós como importante. Então, para nós, a ideia de você estabelecer como é que a NPD vai valorar infrações, ou seja, qual é a forma para valorar infrações, era mais importante e talvez mais eficiente do que definir infrações uma por uma. Porque aí a gente consegue, a partir da maneira como a gente valora infrações, acompanhar no tempo por mais tempo sem estar tão defasado assim. E aí, então, nós optamos justamente por pensar em infrações leves, médias ou graves. Em alguns momentos nós temos, por exemplo, que valorar certas condutas. Então, o que pareceu mais importante para nós, portanto, na hora de estabelecer infrações seriam leves, médias ou graves, nos pareceu que não era conveniente para um órgão regulador, nem para a sociedade, sobrevalorizar toda e qualquer conduta, infração, do que do contrário, se tudo fosse grave, nada é grave. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer assim, então, é possível que aconteçam infrações à Lei de Proteção de Dados que sejam leves. É possível que aconteçam infrações que sejam médias e que sejam graves. E veja, a ideia não é que nós estamos dizendo que determinado direito é mais leve ou não. Nunca foi isso. A ideia é dizer, é possível você afligir um direito em diferentes intensidades. O direito sempre será o teu valor absoluto, independente de como é que ele foi atingido. Mas você pode presumir que você atinge um mesmo direito, que é importante, constitucional, de uma maneira mais grave, mais média ou até mesmo leve. Então é a partir daí que porque nós já recebemos esse questionamento. Vocês estão dizendo que certo direito constitucional pode ser uma infração leve, ou seja, você está dizendo que esse direito vale pouco. Nunca foi isso. A ideia é dizer, você pode atingir um direito que é sagrado, é constitucional, mas de uma maneira menos grave do que em outras situações. E é importante que isso fique claro para que você consiga sancionar quem cometeu mais grave, de maneira mais grave também. Senão você, na verdade, perde a isonomia. E aí, o que foi para nós a força motriz para determinar quando uma infração poderia ser leve? Ela não afetar significativamente interesses e direitos fundamentais. Porque se nós formos observar a LGPD, ela cita justamente essa ideia de proteger interesses e direitos fundamentais diversas vezes. O próprio relatório de impacto da sociedade se justifica na medida em que ele pode afetar isso. E em outras situações também ele traz essa dica de que esse seria um marco relevante para fins de Lei Geral de Proteção de Dados. Então nós entendemos que nada que afetasse significativamente poderia ser leve. Mas alguma coisa que não afetasse significativamente poderia de fato ser leve. Então, a partir dali, a nossa linha de corte é tudo que não afeta pode ser leve, mas afetou passa a ser médio. Mas, de novo, mais do que isso, a gente precisava discutir assim, e quando é que alguma coisa se torna mais grave do que afetar significativamente interesses fundamentais? Então, nós simplesmente começamos a modular, a partir de valores trazidos pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, aquilo que poderia justificar um aumento dessa gravidade de média para grave. E aí, então, foi o que nós observamos, por exemplo, a própria lógica da vantagem econômica que a lei traz no artigo 52, risco à vida, que nos parece uma coisa absoluta, então, outro valor constitucional, então era importante que não fosse só, veja, não é só uma violação ao artigo, a questão da proteção de dados, mas também coloca a vida das pessoas em risco, então, sim, tem que ser grave. Uma outra coisa, eventualmente, é um tratamento completamente ilegal, em que não existe uma hipótese do artigo 7º, do artigo 11, que pudesse
contemplar aquilo ali, e aí, ou seja, ele é ilegal na sua essência, aquele tratamento. E veja, eu não me refiro a errar a hipótese legal. Se alguém trata com base na hipótese do artigo 7º, inciso 1, consentimento, mas aquela hipótese é inadequada porque poderia ser execução de contrato, isso admite uma adequação, portanto, não é uma ilegalidade em si, é só um erro, e na medida em que e isso tem que ser diferente de não ter nenhuma hipótese que admita aquele tipo de tratamento. Então, de novo, vem outra gradação aí. Quando a gente percebe, por exemplo, que a empresa, na verdade, ela tem o costume de fazer tudo errado e não quer fazer certo, que é a ideia de adoção sistemática de práticas. E aí outra coisa também que nós colocamos é duas outras coisas também que nós traz até do regulamento de agente de tratamento de pequeno porte, tratamento em larga escala, ou seja, quanto maior o volume de dados que você trata, maior o risco, maior o dano que você pode causar e, portanto, mais grave passa a ser essa infração. E, por fim, se você trata dados sensíveis ou de crianças e adolescentes no momento em que você comete essa infração, também deveria, sim, trazer uma maior gravidade para as sanções. Eu acho que, em linhas gerais, assim, e por fim, uma coisa que atentatória à própria natureza da NPD é que, veja, a ideia de grave, ela combina, portanto, afetar interesses e direitos fundamentais com uma dessas últimas que eu trouxe para vocês agora, risco à vida, vantagem econômica, discriminação, mas existe uma que subsiste como grave, independente de se combinar com essas duas, né, afetar interesses significativamente, a palavra é difícil, ou então larga escala, que é a ideia da obstrução à atividade de fiscalização. Que, do contrário, na verdade, ele atenta contra a própria função da NPD. E você não pode, como órgão fiscalizador, correr o risco de alguém ficar testando se pode ou não pode desafiar a autoridade da NPD, porque, na verdade, você acaba minando a própria confiança na autoridade. Então, isso também, qualquer atividade de obstrução fica classificada como grave, até para que a gente evite que isso seja uma opção viável, ou válida, ou economicamente vantajosa para o regulado, o agente controlador de dados. Eu acho que eu tentei dar uma visão geral aqui. Acho que a ideia a gente também trouxe algumas coisas para multa, especificamente. Por exemplo, quando a gente fala de agravantes e atenuantes. Isso para nós foi bastante importante, porque nós precisamos colocar para dentro da atuação da NPD, no que se refere principalmente à lógica de multas, alguns elementos que pudessem ser antecipados pelo regulado, para que a gente construísse um cenário em que ele já, lá na frente, vislumbrasse, olha, certas condutas que eu adotar durante o processo responsivo, ou seja na parte de orientação, seja na parte de prevenção, vão pesar contra mim num processo sancionador se ele vier a acontecer. Então, eu já vou evitar essas condutas agora. Uma ideia de enxergar que você pode atuar você pode criar estímulos responsivos ao longo de toda a cadeia de fiscalização, e não só dentro do processo sancionador e nem só fora do processo sancionador. A ideia de você cruzar estímulos de uma fase com outra auxilia que a todo momento o regulado tenha estímulos a adotar uma conduta responsiva de maneira positiva e não só reaja diante do risco de uma multa ou de uma sanção mais grave. Acho que em linhas gerais, para não falei demais, então eu já vou parar por agora, dá tempo para vocês. Obrigado. Muito obrigada, Fabrício. E passando agora a palavra para a Natália, enfim, né, como o próprio Fabrício já falou, né, trazendo a experiência de um regulador que está fazendo isso há muito mais tempo ali no Banco Central, no modelo um pouco diferente. De novo, Natália, muito obrigada pela presença. Bom dia a todos e todas. Eu que agradeço ao IBRAC pelo convite, trazer um tema tão relevante para uma plateia tão qualificada. Então, eu fiquei muito feliz porque o Fabrício falou antes de mim, porque vai tornar meu trabalho muito mais fácil, vocês vão entender por quê. Vou ver se eu consigo compartilhar minha apresentação aqui. Muito obrigada. Então, o Banco Central viveu a situação oposta à que o Fabrício trouxe. Vou falar sobre a dosimetria de penas no âmbito do Banco Central do Brasil. Pode passar, Marcelo, por favor. E por que o movimento contrário? Porque a nossa lei de fiscalização ela era muito antiga, é a Lei 4595 de 64, e ela começou a se mostrar insuficiente. Porque a partir da década de 90, você tem esse novo modelo de relacionamento da administração com o administrado, criação das agências reguladoras. Então, o Banco Central não dispunha de meios legais
para fazer essa aproximação. Então, a gente estava engessado no artigo 44 da 4595, o que a gente podia fazer em legislação infralegal, só que a 4595 não trazia tipificação das infrações, não trazia o conceito de gravidade de infração e tinha um baixo valor de multa, que era até 200 vezes o salário mínimo. E o Banco Central ele tem sob o guarda-chuva dele instituições diferentes, de diferentes portes, diferentes atividades e que oferecem diferentes riscos. Então, essa legislação começou a se mostrar insuficiente. Pode passar, Marcelo. E qual foi o problema? Começou a ter judicialização excessiva, porque como muita coisa ficou para a legislação infralegal, as decisões do Banco Central começaram a ser questionadas, e a dificuldade, como eu disse, em adequar a fiscalização aos diferentes tipos de regulado. Pode passar, Marcelo. Obrigada. Então, foi bem-vinda a Lei 13.516 de 2017, ela não foi uma lei que ela rompeu com a estrutura antiga, ela visou a dar continuidade e aprimoramento do que nós já tínhamos. Então, se eu pudesse destacar 2 pontos principais de aprimoramento, é o da segurança jurídica e o da transparência. Então, na Lei 13.506, agora temos tipificação das infrações, a previsão de meios consensuais de resolução de conflitos, que não tínhamos antes, e a sistemática atinente com a regulação pelo risco, que é como o Banco Central faz. Então, entidades que oferecem mais risco, elas precisam ter regulações prudenciais mais severas e também a dosimetria de pena de uma forma mais severa do que entidades que oferecem menos riscos. E qual foi o resultado disso? Uma maior transparência, porque agora há um cuidado maior com a publicidade das decisões, tanto das decisões em processo administrativo, como nos termos de compromisso, está tudo no site do Banco Central, e exige da autoridade uma motivação densa, porque como você esmiuçou os requisitos para a aplicação das penalidades, a autoridade tem que ter a responsabilidade de motivar de acordo com o que a lei prevê. Pode passar. Eu trago aqui o primeiro meio, que é o termo de compromisso, é um instrumento de regulação, então vai muito ao encontro do que o Fabrício falou, sobre não necessariamente uma conduta, ela precisa ir para o processo administrativo. O que é menos gravoso, o que é mais eficiente, porque a fiscalização ela não é um objetivo em si mesmo, ela precisa alcançar os objetivos daquela autoridade. E aqui eu vou destacar, assegurar a rigidez e a eficiência do sistema financeiro. Então, o termo de compromisso é um acordo que pode ser firmado, ele não é um direito do administrado. Os requisitos estão no artigo 11 da Lei 13.506. Um dos requisitos é de que não haja gravidade na conduta. Tem a previsão, desde logo, no termo tem que ter uma previsão de indenização e a cessação imediata da conduta. Então, ele não gera antecedentes, não é considerado para fins de reincidência, e qual que é o resultado disso? Você tem uma solução célere para o problema, ampla e eficaz. Então, pode ser celebrado até a decisão de primeira instância, mesmo com o processo administrativo instaurado, e tem se mostrado um grande aliado na supervisão do Banco Central. Pode passar. Esse é uma outra novidade da lei, que é o acordo administrativo em processo de supervisão. Ele se assemelha a um acordo de delação premiada, só que nos 5 anos de vigência da lei, ele não foi celebrado ainda. Por quê? Ele só é celebrado no âmbito do Banco Central. Então, por mais que tenha sido uma boa iniciativa, uma tentativa de aproximar o Banco Central desse novo movimento que o Fabrício trouxe, não se mostrou efetivo. É um aprimoramento que ainda precisa ser feito na lei. Por favor. E falando agora especificamente do processo administrativo sancionador, toda a realidade que o Banco Central tinha vivido foi necessária, assim, serviu para que a legislação, que é uma lei que o Banco Central trabalhou bastante na sua edição, para tentar não eliminar, mas pelo menos sanar, né, os problemas que a gente estava tendo antes. Então, o artigo 3, no artigo 3º, você traz o rol de infrações, então, se na outra não tinha, nessa a gente tem do 1 ao 17. O artigo 4º
conceitua o que seria infração grave, então também um modelo maleável, como o Fabrício trouxe, um modelo que não tem aquela, se fez tal coisa, é tal sanção. Não, você traz as tipificações, traz o que seria a gravidade, quando seriam consideradas graves, e as penas, e as possibilidades de penas que podem ser aplicadas isolado ou acumuladamente. Por favor, Marcelo. Sobre a aplicação de penalidades, a gente tem no artigo 10 os critérios gerais para aplicação da pena base, isso na lei, e aí o Banco Central editou a resolução 131, que são as disposições sobre a pena base. Então, colocou valores mínimos e máximos de acordo com a infração. O texto da resolução 131, ele é um texto que é muito minucioso, porque ele pega aquelas infrações e fala, se você for aplicar pena de multa para infração tal, a faixa é essa. E assim ele faz com todas as infrações. Você ainda tem multiplicação por fator de ponderação, então se aquela entidade ou pessoa física oferecer um risco maior, tem um fator de ponderação maior, de acordo com o segmento que ele atua, são 5 segmentos, do S1 para o S5, então você tem a multiplicação pelo fator de ponderação, e se ainda for considerada grave, você ainda tem uma outra faixa de mínimo e máximo de penas, e tudo isso só para definir a pena base. Então, a preocupação e o cuidado com fundamentar a penalidade que o Banco Central tem. Por favor. Ainda falando sobre pena base, o 48, 49 e o 50 da resolução 131 traz as outras penalidades, proibição de prestar determinados serviços, proibição de realizar determinadas atividades, inabilitação para atuar como administrador, que são outras penalidades, e também está ali o critério para aplicar a pena base. Por favor. E o Banco Central observa também, espelhado no direito penal, uma aplicação, um critério trifásico para a aplicação das penalidades. Então, você tem primeiro a pena base, o artigo 51 traz as circunstâncias agravantes, depois que você considerou as circunstâncias agravantes, você tem as circunstâncias atenuantes. Então, há outros limites, pode passar, Marcela, por favor. Então, você tem o critério trifásico e há outros limites. Então, para agravar ou atenuar, no máximo 20% ou 1 ano, se a pena for em 1 ano. Tem que tomar o cuidado, porque, como eu falei, a fiscalização ela não é um fim em si mesmo. Então, aquela medida que o Banco Central vai trazer mais instabilidade para o sistema, é prudente aplicar essa penalidade. Então, os critérios que a Lei 3.506, conjugada com a Resolução 31 trazem, visam isso. Olha, tem um objetivo principal e a gente vai aplicar as penalidades para garantir esse objetivo e não ter o processo fiscalizatório por si. Por favor, Marcelo. Aí pode ir clicando. Eu trouxe aqui uns dados, esses gráficos estão lá no site do Banco Central. Então, olha o decréscimo que teve na aplicação da penalidade de multa, com o advento da 13.506. Então, assim, um decréscimo nítido. O arquivamento por TC, aí ele já acompanha o movimento contrário, né? Teve um pique, mas está se mostrando mais ou menos constante, é um instrumento que estamos aprendendo, né, a usar. Então, ainda há espaço para o aumento, e o total de penalidades. No geral, esses gráficos todos estão lá no site do banco. Por favor, Marcelo. E aqui eu trouxe os 2 gráficos para mostrar como são as multas e os TCs. Então, as colunas indicam a quantidade e a linha os valores, a faixa de valor. Então, isso também conversa muito com o que o Fabrício falou, de que uma resolução consensual não é uma não fiscalização. Se você for olhar em termos de valor, não é isso, mas é um aprimoramento da supervisão, é um instrumento que serve para a autoridade conseguir alcançar o objetivo dela. Então, os dados estão lá e eu montei os gráficos, mas só para a gente ter uma noção de que a quantidade de multas está caindo, de TCs está subindo, e que você não tem essa questão o valor em si não é o principal, a questão é a supervisão e a rigidez do sistema financeiro. Por favor. Concluindo,
a gente acredita que o processo administrativo sancionador do banco foi aprimorado, a atividade de fiscalização e supervisão com o advento da nova lei, você teve um aprimoramento da segurança jurídica, o fato de você dar publicidade, uma maior fundamentação nas suas decisões, alcança mais o administrado e os próprios clientes que podem ver como o Banco Central enxerga determinada conduta. Então estão se mostrando meios efetivos de fiscalização, exige da autoridade uma maior cautela, porque você tem maiores requisitos para atender, e é uma legislação adaptável às mudanças do sistema financeiro, porque é um sistema extremamente dinâmico, um sistema que há 3 anos atrás, a gente não imaginaria onde nós estaríamos hoje, né? PIX, Open Banking, Fintechs, e a gente não sabe onde é que vai estar daqui a 3. Então, se a gente ingessa essa estrutura na lei, como é que fica a atividade de regulação e supervisão? Então, a forma como foi estruturada... Não, eu estava só concluindo, dizendo que... foi feliz a legislação, a gente sente essa mudança da fiscalização, um aprimoramento da fiscalização, uma maior proximidade do Banco Central com as entidades e a maleabilidade da legislação, que não ficou engessada e pode acompanhar o dinamismo do mercado. Bom, pessoal, era isso, estou à disposição para perguntas, agradeço novamente o convite. Muito obrigada, Natália. Acho que já tem, enfim, diversas questões que seria interessante de perguntar, mas vou tentar passar a palavra para o Henrique, para ele falar um pouco da experiência da Anatel, e aí a gente condensa todas as perguntas e questionamentos no final, que acho que vai ser mais produtivo. Henrique, a palavra é sua, por favor. Então tá bom, gente. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer aí ao IBRAC pelo convite, né, e espero nessa manhã de segunda-feira aí que a gente consiga entender um pouco mais como está a atuação da Anatel no processo sancionador como um todo, né, tendo aí a discussão da NPD como origem, né. E eu primeiro queria cumprimentar o Fabrício, que acho que a gente teve uma espécie de patrocínio aí desse novo regulamento, né? A gente teve algumas reuniões com a NPD para que acontecesse aí essa troca de experiências, e aí a gente vai falar um pouco sobre como a agência, a Anatel tendo 25 anos, como isso para ela foi, assim, como a gente aprendeu com uma longa experiência e espera que a NPD possa já se usar a experiência da agência para caminhar sem alguns tropeços que a gente teve nesse caminho aí de 25 anos. Então, assim, o que eu pretendo falar com vocês, basicamente esses 5 pontos, fazer um panorama bem rápido do processo sancionador na agência, né, falar das alterações recentes que a gente teve no nosso regulamento de aplicação de sanções administrativas, falar de como é que está a questão das metodologias de cálculo de multas, despertar alguns pontos de atenção ou discussão aí e concluir. Né? Então, acho que muito parecido com o que a Natália apresentou para a gente tem uma atividade sancionadora muito decrescente, né, na agência, que é um gráfico que não, os números em si não importam, apesar do tamanho pequeno aqui. Acho que o importante é ver o movimento, né? Então, aqui a gente tem, no ano de 2000, mais de 14 mil PADs, né, que é o nosso processo sancionador instaurado. Ao longo dos 25 anos, a agência instaurou mais de 114 mil processos sancionadores, mas o mais importante desse gráfico, que eu queria ilustrar para vocês, é como no início há uma preocupação com a imposição da agência, né? Como tem esse momento de atividade imperativa, no sentido de, olha, estou presente, é um novo modelo. Então, assim, se recorreu muito à atividade sancionadora como forma de marcar, né, essa novidade, né, no mercado, na regulação e tudo mais, e aos poucos isso foi sendo
discutido e pensado, né, e se mostrou, claro que nesse volume é insustentável, mas isso mostra a reflexão, né, na verdade, esses dois momentos aqui, né, você tem um início em que a agência busca marcar a sua posição, e isso se dá por meio, né, do processo sancionador, por meio das fiscalizações, né, bem em comando e controle, e ao longo desses 25 anos começa uma discussão de se essa atividade, como ela deveria funcionar. Aqui, por exemplo, né, a gente tem nos anos de 2014 até 2017, uma redução em função das discussões de TAC, um novo pico que tinha ficado, né, parado, enfim, mas só mostra como a agência, né, mudou aí a sua atuação. E um dos efeitos mais evidentes disso, eu acho que é a questão do tempo médio, né, de tramitação de um processo sancionador. Eu acho isso relevante de apresentar, porque, para se ter uma ideia, nos primeiros anos da agência, né, os processos, os fatos abertos nos primeiros anos da agência, eles demoraram aí, em média, quase 10 anos, né, para serem encerrados. Então, aí você tem uma evolução muito clara, né, do tempo médio de instrução dos processos, que hoje está abaixo de 1 ano, né, num sentido muito claro de que que a eficiência do processo sancionador se mede também pelo tempo de resposta institucional, né? Muito bem, eu queria falar um pouco agora sobre a resolução número 746, que é o regulamento, que aprovou o regulamento de fiscalização regulatória. Eu acho que é um marco, uma resolução muito marcante nessa guinada da agência, né, para uma regulação responsiva, né. Então, acho que muito próximo aí dessa revisão legislativa que o Banco Central teve, né, a gente também discutiu e fez essa mudança em 2021, que foi essa aprovação desse regulamento. E esse regulamento ele trouxe uma série de alterações no nosso regulamento de aplicação de sanções administrativas, que já era uma versão 2.0. A gente teve aí um primeiro regulamento de 2003 a 2012, e em 2012 a gente tem um novo regulamento que foi alterado agora substancialmente por essa resolução de 2021. Então, acho que como, né, não é todo mundo que trabalha com telecom aqui na plateia, eu vou dar uma resumida nas principais mudanças, mas a ideia é justamente destacar o efeito disso para as discussões de dosimetria, né? Então, o nosso RASA continua sendo a resolução 589 de 2012, mas são as alterações, né, principalmente na questão da gravidade das infrações, na ampliação do instituto da advertência, né, da sanção de advertência, e mudanças em agravantes e atenuantes que eu quero destacar para vocês. Com relação à gravidade das infrações, né, a gente trabalha com aquela lógica de 3 níveis, né, leve, médio e grave. Isso está estabelecido há algum tempo. No passado era aquele sentido parecido àquela coisa, né, do Banco Central era com salário mínimo, a agência no começo tinha a questão de o FIR, né, então, se é leve é uma, se é média são 2, se é grave são 3, dependendo, e a gente vai ver na discussão de dosimetrias como isso evoluiu. Mas, basicamente, o que essa revisão do RASA feita em 2021 causou foi uma simplificação, né, dessas modulações, né, da gravidade da infração. Então, leve passou a ser o que não é médio nem grave, né, então sempre por oposição. A média ela tem 2 níveis, né, uma vantagem indireta ao infrator e atingir um grupo limitado de usuários. E a grave, ela fala da vantagem direta ao infrator, da má-fé, do risco à vida, do número significativo de usuários, do não atendimento da universalização e ampliação do acesso, e do óbito à fiscalização, e do uso não autorizado de radiofrequência na exploração clandestina de serviço. Então, assim, de fato, você vê a preocupação
né, do legislador, né, do regulador, indicar, né, o que é grave e o que é médio e leve acaba ficando como a consequência do que não é grave. Então, basicamente, a gente tem aí um rol taxativo, né, de coisas em que a gente, né, não abre mão de considerar grave, mas esse rol é bem menor do que o rol que existia, né, no RAS anterior. Pode parecer grande, mas de fato ele já é uma racionalização aqui desses conceitos. E ele introduz, né, 2 novos conceitos aí, grupo limitado e número significativo de usuários, que são conceitos, assim, número significativo já existia como hipótese de gravidade, mas a preocupação que esses conceitos sejam objetivamente determinados é traduzida no próprio regulamento. Então, assim, que o parágrafo único lá do artigo 9º, ele vai dizer esses conceitos precisam de uma tradução objetiva nas metodologias de cálculo de multa. Então, isso é uma novidade, né, sempre na busca aí de tornar mais objetiva a definição dessas questões. Muito bem. Na advertência, o que você tem sempre a opção pela advertência se não se justificar a imposição de pena mais grave. Então, de novo, a preocupação de que seja fundamentada a multa ou outra, né, sanção, embora as mais comuns sejam advertência e multas, as outras como cassação, caducidade, suspensão sejam mais raras, né? E a questão de que quando a entidade ou a prestadora atende às medidas impostas no processo de acompanhamento, na fiscalização regulatória, você também tem que optar pela advertência. Então, assim, isso deixa bem claro que o impulso, né, o estímulo para que a fiscalização, que o processo de acompanhamento seja efetivo, no sentido de que o que for combinado, o que for combinado no sentido, né, porque tem, dentro das medidas, tem o plano de ação sugerido pela própria prestadora, então, assim, tem um processo negocial, apesar de serem medidas impostas, tem um processo parcial de negociação aqui no processo de acompanhamento, que se for cumprido, você até pode ter um processo sancionador, né, mas você não vai você não vai caminhar para multa, você não vai caminhar para nada que não seja uma advertência. Isso porque a agência não alterou a sua lei, ao contrário do Banco Central, a LGT continua lá impondo o processo administrativo para todo e qualquer descumprimento, né? Então, o que o regulamento modulou aí foi dizer, olha, quando a medida for atendida no processo de acompanhamento, no máximo esse processo de acompanhamento, né, vai para uma advertência. Ele excluiu nas questões de universalização e continuidade e infrações classificadas como grave, ressalvado de novo a questão do cumprimento das medidas de acompanhamento, né? E diz que a aplicação obrigatória de multa é quem não tem, então, assim, reforçando e circulando a importância que o processo de acompanhamento seja efetivo, é dizer, olha, caso você não cumpra, vai ser obrigatória a multa, né? Ou nos casos de risco à vida, que é a questão objetiva aí que o Fabrício comentou, né? É um caso cujo valor está acima das ponderações, né? Aí, agravantes. Aqui é só destacar, né, que não teve muita alteração em relação ao RAS anterior, então reincidência específica, antecedentes, a ocorrência de mais de uma hipótese de gravidade, mas, de novo, ele reforçou que o não cumprimento das medidas preventivas e reparatórias no processo de acompanhamento também amplia o efeito da sanção de multa que se torna obrigatória. Então, né, não só ele impede a aplicação de advertência, mas ele agrava essa multa que vai ser aplicada. Tudo isso para reforçar o processo, né, de regularização e de reparação do dano previamente ao processo sancionador.
E aí, nas atenuantes, houve uma reforma, né, com relação ao que havia sido o que estava proposto antes no RASA de 2012. A primeira é a ampliação, principalmente dessa atenuação. Então, já havia de 90%, caso a agência encontrasse uma infração já plenamente resolvida antes da sua própria atuação, né? Isso raramente foi utilizado, mas o mais importante foi que ele ampliou bastante o tamanho desses descontos em função da reparação do dano, né? Da cessação e reparação após a ação da agência, né? Dizendo que antes de se abrir o processo sancionador, mesmo que a agência estivesse já acompanhando, tem 70%, mesmo com o processo sancionador aberto, aí tem uns 50% antes da apresentação de alegações finais, o que é bastante interessante, né, porque você tem aqui o processo sancionador como um estímulo real, ainda econômico, para que ele repare e regularize a conduta, né, e a adoção de medidas para minimizar os efeitos da infração, que era de 5%, né, no RASA anterior, na redação anterior do RASA, passou a 20%. E também até a apresentação de alegações finais. E também se ampliou o instituto da confissão, né, e se deu contornos mais claros à confissão, né, que uma vez que haja confissão, o processo vai se limitar à determinação da sanção, que não não cabe retratação, né, senão isso impede a aplicação da atenuante, e isso incide sobre o resultado após a aplicação das outras atenuantes, o que também tinha dado dúvida do ponto de vista operacional. Mas eu acho que o mais importante para mim nessa revisão do RASA em relação às atenuantes é como o processo sancionador, que não era um estímulo, né, uma coisa que a gente discutia muito no passado, né, é que a fiscalização, autuei, emiti um auto de infração, a coisa está encerrada, né, como se a pressão pela existência do processo sancionador, ela em si causasse qualquer mudança de conduta. E sendo que uma vez que o processo sancionador estava instaurado, ele não tinha um efeito claro e objetivo nessa delimitação, e agora ele tem, né, seja para permitir a atenuação de 50%, seja para permitir a de 20%, né? Então, a instauração do processo sancionador pode gerar esse efeito aí positivo. Bom, aí rapidinho, só falar das metodologias de cálculo de multa que a agência tem hoje aprovadas. Então, em 2014, todas essas portarias são de 2014, então, após o RASA de 2012, teve toda uma discussão aí para tornar objetivas as metodologias de multa, e essas 7 foram, né, pulando de óbice aqui, que demorou, a gente vai ver, para ser aprovada. Essas foram as 7 metodologias aprovadas que a agência passou a utilizar para calcular a multa. O que aconteceu recentemente também é um trabalho de revisão dessas metodologias, também estimulada por essa mudança no RASA, aí, nesse estímulo, né, a revisão aos conceitos de número significativo e grupo limitado de usuários. Então, eu coordeno um grupo na Superintendência de Controle de Obrigações que faz uma discussão dessas metodologias, né, e a gente tem feito aí, dá para perceber, não só a gente conseguiu, né, tornar a de óbice uma metodologia objetiva, como a gente evoluiu aí para atualizar todas as metodologias, né? Então, isso hoje, inclusive novas metodologias que não estavam aprovadas, como universalização, descumprimento de determinação, óbice em fiscalização de certificação, isso está evoluindo para se tornar uma metodologia objetiva aí na agência. Aí eu queria só concluir chamando alguns pontos de atenção, né, na questão de dosimetria, que eu acho que são essenciais aí para a discussão que a gente quer fazer aqui.
né? O primeiro que talvez a grande questão aí, né, por isso que eu fiz até a brincadeira aí com os remédios, é que você não quer matar o paciente, né? Você quer que a doença seja curada e que a coisa, né, fique sã. Então, a reflexão do administrativo, né, da administração é sempre qual é a medida adequada, né, da capacidade econômica do infrator para que a sanção seja de fato eficiente, né, efetiva para realizar aquilo que ela pretende fazer, né, que desde tornar educativo, né, para que o regulamento seja respeitado, seja estimular os acordos consensuais, mas essencialmente para que para que se respeite, né, as resoluções. Então, aqui a gente tem a grande reflexão na Anatel já há algum tempo, em todas essas metodologias, é a receita operacional líquida, né? Eu acho que na legislação da NPD se fala em faturamento, né, Fabrício, se eu não estou enganado, mas essencialmente é a mesma preocupação, ou seja, eu preciso ter uma dimensão daquela capacidade econômica para que eu não tenha uma sanção que seja insuficiente para punir o infrator e, ao mesmo tempo, seja adequada para diferentes casos, dependendo dessa capacidade, até porque a gente tem um rol muito grande de processos, né? A gente tem desde de processos sancionadores contra um rádio amador, contra uma rádio pirata, até processos contra os grandes grupos de comunicação, né? Então, a gente precisa ter isso muito claro para evitar que isso seja, né, extremado num ponto ou no outro. E isso se junta com a questão dos limites mínimos e máximos, acho que foi falado por todos aí, que é uma questão essencial também para deixar a coisa previsível, né? A gente, nessas revisões recentes, tem trabalhado algumas soluções para simetria de informações, que eu acho que é uma preocupação de todo mundo que tem no seu grupo de entes regulados, quem não tem relação de sujeição específica ou tem processo sancionador a partir de um ato ilegal, como é o caso das rádios não outorgadas, né? Então, a gente tem tentado trabalhar aí com algumas questões aí para achar essa receita ou para achar um estímulo, um dado de proporcionalidade, um dado de medição da capacidade a partir do número de empregados, ou da potência do transmissor, ou do valor dos produtos comercializados, enfim, criar na metodologia uma saída para quando você não tem a receita operacional, né? E a questão aí dos 50 milhões, que eu acho que é o limite máximo também da NPD, é o limite máximo na Anatel lá desde 97, que é uma provocação que eu faço aqui, porque 50 milhões é um número objetivo muito alto, mas quando você lida com empresas bilionárias e tal, não que eu esteja pleiteando aqui um aumento desses limites, mas essencialmente o que eu percebo quando a gente discute dosimetria é que o limite está alto, 50 milhões, apesar da não correção aí nesses últimos anos, mas mesmo assim, quando você usa a receita operacional como base, você topa aí com multas muito altas, né, por mais que elas sejam proporcionais. Para você ter uma ideia, em direito dos consumidores, a gente tem lá na nossa metodologia o limite de 1% da ROL mensal, né, mesmo para uma multa bem grave. E isso dá origem a multas bastante altas, que ainda não chegam na casa dos 50 milhões, né, mas isso já gera um incômodo. A gente percebe aí um incômodo institucional com valores objetivos de multas muito altas. Então, fica aí, acho que um ponto de reflexão para o grupo, como lidar com essa questão, né, quando a gente tem um rol de regulados muito grandes, alguns são empresas bilionárias, se mesmo essa sanção
pesada, ela é eficiente para tornar o processo sancionador esse instrumento afiado aí que se pretende, né, na solução e no investimento para que os problemas sejam efetivamente solucionados. E antes de caminhar para o meu último slide, só uma provocação assim com relação a essa questão da judicialização, né? Eu acho que o que fica o que esse dado traz, eu excluí a Oi, né? Excluí as multas do Grupo Oi por uma questão aí atual, né? O grupo está em recuperação judicial e a AGU fez já uma transação grande com relação, e as multas estão parceladas, então tem quase 8 bilhões de multas, de valor original de multa aplicado, que hoje já está, né, parcelado e tal, então isso distorceria o gráfico. Então eu peguei aí todos os grupos, com exceção da Oi, a gente está falando de 3 bilhões de multas transitadas em julgado, e a gente percebe aí que a maioria das multas, quando a gente considera os processos, é paga, né, um terço só que é judicializado. Mas quando a gente olha as multas por valor, esse número se inverte. Então, quanto maior a sanção, de fato, você tem um maior estímulo à judicialização. Então, também fica aí um ponto de reflexão com relação a multas altas, a eficiência de multas altas em relação a outros tipos de acordo, né? Então, é uma espécie de contra-exemplo em relação à questão lá que eu falei dos 50 milhões, mas também para a gente discutir. E, por fim, né, só concluindo, eu acho que o que a gente viu aqui é que a Anatel, ao longo desses anos, e nesses últimos anos em especial, né, tem toda uma preocupação com a racionalização do processo sancionador, né, então, limitar a discricionariedade, né, isso fica patente nessa revisão do RASA que a gente viu, nessa preocupação com ter metodologias objetivas e de premiar as condutas resolutivas, né, e focar na solução de problemas. Então, acho que todo mundo se preocupa que a atividade da administração, né, como cidadão, seja uma atividade condicionada e previsível, e eu acho que a Anatel, ao longo de todos esses anos, caminhou para tornar cada vez mais, né, o processo sancionador essa atividade condicionada e previsível, e acho que foi um longo processo aí nesses 25 anos, mas que fica patente aqui nos exemplos que eu trouxe. E, além da racionalização do processo sancionador, você tem uma revisão do processo de acompanhamento, traduzido aí na questão da responsabilidade, da fiscalização regulatória, e na ampliação de soluções substitutivas ao processo sancionador, né, o TAC, a obrigação de fazer não impositiva, e a arbitragem, que hoje elas estão, né, cresceram muito nos últimos anos e estão ganhando aí as suas roupagens mais bem acabadas aí dentro da Anatel. É isso, gente. Muito obrigado. Desculpa, acabei me alongando e fico à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer questão. Muito obrigado. Muito obrigada, Henrique. Acho que foi ótimo. E vou passar agora a palavra para o nosso último painelista, para o Vitor, e já aproveitar também para perguntar para ele se não sei se ele tem alguma apresentação, Vitor. Se tiver, a gente pode passar por aqui para facilitar o processo para você. De novo, obrigada pela presença. Então, quero inicialmente agradecer o convite e parabenizar o IBRAC pela iniciativa. É um tema de relevância, e não só de relevância e importância, mas também um tema do momento, né? E todo tema que surge numa perspectiva nova, ele exige debates e um aperfeiçoamento daquilo que o próprio Código de Defesa do Consumidor vai trazer, que é a ideia de, entre os princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, nós vamos encontrar no inciso 8º do artigo 4º a ideia de um estudo constante do mercado de consumo, né? E o que eu tenho chamado de princípio do aperfeiçoamento ou princípio da atualização, né? Esse princípio do aperfeiçoamento,
artigo 4º, inciso 8º, quando coloca a ideia de um estudo constante do mercado de consumo, é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Evidente que o Código de Defesa do Consumidor de 32 anos atrás está preso, vinculado, né, ainda que seja uma legislação que atenda às nossas necessidades, mas nós temos um código construído em 1990. E certamente a sociedade de consumo que se estabeleceu e os reflexos dessa sociedade 30 anos depois são completamente diferentes, né? São distintos do tempo em que o código foi construído. E um dos pontos que marca essa distinção, essa evolução, esse novo contexto da sociedade de consumo é, obviamente, aquilo que vem, que é oriundo dessa nossa sociedade de informação, dessa sociedade conectada, né, que gera dados, que produz dados, e esses dados, quando compartilhados, quando violados, passam a ser também matéria de interesse do direito do consumidor. Eu tenho dito, e acho que todos aqui podem concordar comigo, nós temos 3 grandes fontes de dados, tá? Ou nós temos dados que têm a sua origem em órgãos públicos, ou nós temos dados que têm a sua origem no setor privado. E tanto em um quanto o outro, esses dados eles vinculam basicamente 2 sujeitos de direitos, antes de se falar aí de sujeitos de direitos dos dados, de proteção de dados. Mas nós temos trabalhadores e nós temos consumidores. Tá? Então, via de regra, e corro esse risco de mencionar essa questão aqui, mas eu entendo que boa parte dos dados que são produzidos e, consequentemente, violados e passivelmente aplicados, então, as sanções a partir dessa lógica, são dados que nascem nas relações de consumo. Tá? Isso traz um protagonismo colaborativo da Secretaria Nacional do Consumidor junto à Agência Nacional de Proteção de Dados. Né? Vejam também que, e aqui é importante fazer uma construção entre teoria e prática, há muito tempo, na doutrina do direito do consumidor, tem se falado em diálogo das fontes. Né? Fabiola, que acompanha bastante essa matéria, vai lembrar aqui das várias falas da professora Cláudia Lima Marques, mencionando o diálogo das fontes, né, teoria alemã que ela trouxe para o Brasil. E o diálogo das fontes, ele diz algo de forma muito simplificada, que eu não vou arriscar aqui a falar sobre o diálogo das fontes, mas o diálogo, de forma muito simplificada, ele diz o seguinte, que uma norma ela não exclui a outra. Né? Na aplicação, na divergência, sempre as normas elas vão ser normas complementares. Né? Elas vão ser normas que dialogam e uma ajuda a outra para buscar efetividade em relação a determinado tema, a determinado assunto. Tá? Eu já disse isso para a professora Cláudia e eu acho que é importante reiterar que a teoria ela só tem razão de existência se ela puder ser colocada em prática. E a teoria do diálogo das fontes, ela se coloca evidentemente em prática a partir do surgimento da LGPD. Não que já não se conversasse Código de Defesa do Consumidor com o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor com a Lei de Locação, Código de Defesa do Consumidor com a Lei de Planos de Saúde, mas agora, com a LGPD, nós temos uma segunda era, uma segunda fase do diálogo das fontes. Tá? Porque a LGPD dialoga obrigatoriamente e vice-versa, tá? O Código de Defesa do Consumidor dialoga obrigatoriamente com a LGPD. Tá? Nós falamos aqui de um efeito das novas relações de consumo, que é a produção de dados, a necessidade de armazenar, a necessidade de proteção como direito fundamental, e aí nós falamos de violação desses dados e chegamos no tema, na nossa delimitação aqui, que é a questão vinculada à dosimetria das sanções, a pauta que tem sido discussão mais presente. Né? A semana passada participei de uma audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara dos Deputados, que o assunto era justamente a dosimetria e as questões que envolvem se retroage ou não retroage as sanções. Aqui é também um assunto que teve uma interpretação jurídica inicial, mas completamente
entendido que não se tem, aí não se fala de retroagir, tá? Se tem um tempo de vigência da norma, se tem o tempo de sanções, se tem o tempo da criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, e agora nós temos esse processo sancionatório ainda embrionário, né, que começa a ter os primeiros casos e ainda as sanções futuras. O que conversa também, quando se fala de sanções, né, e aqui eu me coloco, eu talvez, né, Fabiola, deveria ter agradecido o convite e cumprimentado aqueles que me antecederam, né, porque todos aqui já falaram sobre a aplicação, sobre a evolução da norma, sobre os efeitos dela, sobre as interpretações que são interpretações que nós entendemos no mesmo sentido, tá? Mas quero trazer aqui, então, situações que permitem construir esse diálogo com a Senacom e dizer que, necessariamente, o nosso tempo agora é um tempo de efetividade, tá? O Código de Defesa do Consumidor ele está entre as melhores legislações do mundo e talvez sem falsa modéstia eu possa dizer aqui que é a melhor legislação de defesa do consumidor do mundo. Tá? Porém, nós temos um dos piores registros de defesa do consumidor efetivamente, né? Porque os números de consumidores que ainda vão para o Poder Judiciário, o número de consumidores que ainda vão até os PROCONs é crescente, né? E não nos assustamos apenas com os dados, com os números das crescentes reclamações, mas também da não atenção, da não resolutividade dessas reclamações, né? Tanto na seara administrativa quanto na seara judicial. E aí agora nós temos, acho que esse é o nosso grande objetivo aqui, né? Nós precisamos nos debruçarmos diante da LGPD, justamente porque ela é uma legislação muito bem construída, tá? Assim como o Código de Defesa do Consumidor, assim, o Brasil ele tem uma característica pontual, especial, que é de criar boas normas, tá? Agora o cumprimento delas e a efetividade delas não condiz com a redação. A LGPD é uma delas. Nós temos uma excelente redação. E a fase que estamos agora é essa fase de implementação, de efetividade e que feche um círculo, né? Nós temos aqui uma primeira ideia de construção dessa norma, nós temos uma segunda ideia que é de implementação da norma e agora nós estamos dando efetividade nela por completo quando nós começamos a falar de sanções, né? Então, para não me delongar e também não trazer questões que são repetidas já da fala dos colegas e permitir um debate, nós falamos de sanções aqui e a LGPD, na sua legitimidade de aplicar sanções, ela não exclui também a legitimidade e competência do Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, nós temos que perceber que, a partir de agora, nós teremos uma caminhada que é uma caminhada conjunta. Quando eu tiver uma sanção em razão de violação de dados aplicada pela NPD, isso não impede que nós tenhamos aqui um processo administrativo e, consequentemente, uma sanção a partir do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, esse diálogo vai ser ainda mais importante, ainda mais necessário em razão das sanções. Né? Isso já impõe, por exemplo, que a Senacom, junto com a NPD, tenham renovado um ACT, né, um acordo de cooperação técnica. Esse acordo de cooperação técnica, ele, de forma resumida, ele organiza uma atuação coordenada, uma atuação cooperada entre a NPD e Senacom, né? E aí eu poderia dizer para vocês aqui que esse acordo de cooperação técnica ele estabelece ações conjuntas nas áreas de proteção de dados pessoais e defesa do consumidor, intercâmbio de informações, uniformização de entendimentos a partir de redação de notas técnicas conjuntas, tá? Que passam a orientar todo o sistema de proteção de dados, a construção de uma cultura de proteção de dados e, consequentemente, também orienta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Cooperação quanto à fiscalização e desenvolvimento de ações de educação, formação, capacitação, elaboração de estudos e pesquisas, né? E nessa questão que envolve formação, capacitação e educação, quero também fazer o convite àqueles que nos acompanham e aqueles todos aqui que dividem a tela comigo e
de forma geral, aí, toda a sociedade, no dia 15 de março de 2023, no dia que se comemora o Dia Mundial do Consumidor, entre as atividades da Senacom, nós lançamos o curso de proteção de dados, né? Que é um curso que recebeu, inclusive, um curso que foi batizado em homenagem ao professor Danilo Doneda. O professor Danilo foi quem montou o curso, os módulos, o programa de ensino do curso de proteção de dados da Escola Nacional de Defesa do Consumidor foi organizado pelo professor Danilo. Então, é uma ação bacana, uma ação interessante, uma ação que já constrói uma formação, então, em torno dessa cultura de proteção de dados, né? E, por fim, acho que nós temos uma articulação ainda numa próxima fase, né? Porque agora nós estamos falando de sanções, tá? Entre as sanções, a gente sabe que já foi mencionado pelos que me antecederam, nós temos uma diversidade de medidas sancionatórias, né? Mas entre elas nós temos a multa. E quando a multa for aplicada, a arrecadação de multas aplicadas pela NPD, ela será destinada ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, né? Esse fundo, ele tem a gestão da Senacom, sem sombra de dúvida, é um dos fundos mais importantes da administração pública, e esse fundo, numa próxima etapa, então, a partir da aplicação dessas sanções, a partir da destinação desses valores para o fundo passa, então, a custear projetos e iniciativas que terão foco no desenvolvimento da cultura de proteção de dados, de reparação desses danos que tenham sido gerados em razão dessas esferas, né? Então, eu quero mais uma vez colocar aqui a Senacom à disposição, falo em nome do secretário o Adidamus, que tem pedido que em todas as nossas oportunidades a gente diga de forma forte e veemente, né? A Senacom voltou, né? Então, nesse tempo que se reconstrói, que se promove aí também um espaço de união, quero reiterar aqui que a Senacom está à disposição, me colocar também à disposição aqui na Coordenação Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado, né, os estudos que envolvem essa pauta e todas as pautas que são novas e desafiam a Senacom acabam passando aqui pela CEGEM, né? Então, agradeço, parabenizo mais uma vez o IBRAC, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, Vitor, pela disponibilidade, por, enfim, estar aqui com a gente para discutir o tema. Queria começar, pessoal, primeiro reiterando, né, que, enfim, todos fiquem à vontade para colocar perguntas no Q&A, que a gente vai, enfim, organizando aqui, passando para os painelistas, mas queria começar essa discussão, né, fazendo primeiro uma pergunta aqui nossa da moderação, que talvez seja um pouco mais especificamente direcionada para o Fabrício, mas sem prejuízo de todos comentarem sobre esse tema que é bastante relevante. Tentando fazer uma conexão entre confidencialidade, publicidade de informações e dosimetria, né? Então, a gente acha que teve algumas manifestações da NPD que deixaram um pouco de dúvida sobre exatamente qual seria o nível de confidencialidade que seria conferido para os processos administrativos sancionadores no âmbito da autoridade, né? E exatamente porque a gente está nesse contexto inicial enfim, os processos estarem começando agora, né? Esse acaba sendo um processo, em alguma medida, também muito educativo, né? Então, ter consciência e ter ciência do que está sendo discutido no processo acaba ajudando os administrados, a sociedade em geral, a entender um pouco o racional que a autoridade está adotando, ainda que, obviamente, sempre a gente tenha questões que precisam ser mantidas confidenciais, né? No caso da NPD, por exemplo, se a gente estiver falando de dados dos titulares de dados, né? É evidente que, por exemplo, sei lá, de um incidente de segurança, é evidente que a autoridade não vai querer ser ela uma propagadora de um alcance ainda maior desse incidente, potencialmente, e coisas do tipo. Mas acho que queria entender, assim, um pouco de vocês, como que vocês veem essa relação, né? E essa publicidade, ainda que parcial, dos processos administrativos, tendo em especial conta essa questão da construção, né, de uma
uma normativa e de um conhecimento sobre dosimetria de penalidades. Ô Marcelo, obrigado pela pergunta. Acho que, Marcelo, o nosso entendimento é que os processos administrativos sancionados da NPD precisam ser acessíveis publicamente. Então, a NPD não pretende de modo nenhum esconder esses processos ou torná-los sigilosos. O que acontece é que nós estamos justamente numa fase em que os processos estão conclusos para decisão. Então, a gente não pode abrir esses documentos ainda para a sociedade, mas a ideia de fato é abri-los, e essa foi uma lição que eu trouxe da própria Anatel, e muito antes, inclusive, a Anatel tinha uma reserva quanto a isso, e aí, em algum momento a Anatel, de ponte própria, reverteu essa posição e passou a tornar os processos públicos. A NTT recentemente teve também isso revisado pelo STF. Então a ideia a gente não pretende trilhar esse caminho do sigilo ou da reserva completa dos processos, mas a ideia é pelo contrário. O que acontece é que hoje nós somos poucos na fiscalização, e todo o processo de abertura de documentação dos processos requer que a gente faça uma análise detida, e ela não pode ser leviana, dos documentos que estão ali, para ver se a gente consegue proteger informações que, por lei, devem ser protegidas. Então, o cuidado que nós estamos tomando hoje é cada processo, a gente precisa, na verdade, fazer toda a análise da documentação que está ali, para proteger informações a que o infrator tem direito de proteger, em função de que a lei deu concedeu esse direito a ele. Então, em princípio, os documentos que hoje nós temos nos processos sancionadores estão protegidos no fundamento no artigo 7º, parágrafo 3º, que diz que são documentos preparatórios, que estão orientando, portanto, a decisão da NPD. Mas uma vez que essa decisão tenha saído, e não precisa ser a decisão final, pode ser a decisão de primeira instância, tudo que estava no processo até ali vai sair junto com a análise de confidencialidade, e aí, portanto, passa a se tornar público aquilo que não precisa que nenhuma lei determinou que se protegesse. A gente tem expectativa, sim, de que esses processos sancionadores tenham, sim, um efeito didático, pedagógico. Tanto é que a gente tem divulgado notas técnicas em processos não sancionadores justamente nesse intuito de compartilhar aquilo que a NPD tem, a NPD e a fiscalização especificamente da NPD tem feito nos seus processos de análise de investigação. Obrigada, Fabrício. Eu queria pegar um ponto que o Vitor Hugo trouxe e tentar explorar um pouco mais com você, colher suas reflexões sobre o artigo 28 do nosso regramento de dosimetria. E aí, para todo mundo lembrar, o artigo 28 estabelece a aplicação dessas regras sobre dosimetria, inclusive para os processos em curso e para os casos de infrações permanentes. E nós começamos a ver alguns questionamentos, inclusive teve audiência no Congresso Nacional, que o Vitor Hugo comentou, sobre um projeto de um decreto legislativo, o projeto 66 de 2023, na temática de retroatividade da norma. Né? Então, alguns entendimentos despontam no sentido de que esse artigo 28 faria com que a norma retroagisse, e aí uma ilegalidade desse artigo. Quais são as suas considerações, enfim, as considerações da NPD sobre o tema? E sei que Vitor Hugo também participou dessa audiência pública, então se quiser fazer algum comentário adicional também, por favor. Muito obrigada. Eu que começo respondendo, Patrícia, depois o Vitor Hugo. Pode ser, por favor. Tá. Eu acho que uma coisa que a gente acho que talvez a escolha de palavras, não do regulamento em si, mas eventualmente de quem noticiou isso, possa ter prejudicado isso, Patrícia, porque na nossa leitura, e isso é importante colocar num contexto de atuação responsiva, a lei entrou em vigor um ano depois de publicada, exceto pelo seu dispositivo do artigo 52, que falava que as sanções só entrariam em vigor a partir de 2021, acho que 2 anos depois de ter publicado. E a questão é, a partir do momento que a lei entrou em vigor, exceto pelo artigo 52, veja, o artigo 52 não traz nenhuma obrigação ao agente de tratamento, ele só traz como sancionar o agente de tratamento. Todas as obrigações da LGPD de proteção já estão em vigor desde 2020. Ou seja, todo mundo já é obrigado a cumprir a lei desde então. E a partir do momento que você é obrigado a cumprir a lei, você consegue desrespeitar essa obrigação e, portanto, infringir a lei.
Inclusive, esse é o fundamento pelo qual a ANPD já vem atuando desde 2020, ainda que não tivesse o artigo 52 vigente, porque fiscalizar e atuar com vistas à conformidade não precisa de sanção para começar a fazer esse trabalho. A ANPD já vinha obrigando e atuando em diversos agentes de tratamento de dados, justamente a promover a conformidade, ainda que a gente não tivesse uma última ferramenta, que era as sanções. Mas os descumprimentos já estavam acontecendo e sempre esteve escrito na lei quais eram as sanções aplicáveis às infrações e quais eram os parâmetros para essa aplicação dessas infrações. E a única coisa que, de fato, a lei chamou uma reserva de regulamentação seria para a aplicação das multas. As outras sanções já seriam aplicáveis a partir da entrada em vigor do artigo 52. O que aconteceu foi, existe o risco de nós não sermos coerentes ao aplicar as sanções, uma vez que esses critérios não estavam uniformizados. Para nós era muito importante que o mesmo parâmetro para aplicar uma sanção no caso 1 fosse o mesmo parâmetro utilizado nos casos seguintes. Dada a ausência de parâmetros, a gente corria o risco de que isso não fosse dado de maneira isonômica para todo mundo que viesse a ser sancionado. Então a NPD segurou os processos sancionadores até que a gente tivesse um modelo que não só contemplasse o próprio cálculo de multas, que de fato havia uma reserva legal para que a gente regulamentasse primeiro, como também como a gente explicaria as outras sanções. O fato é que as infrações já estavam acontecendo e já eram, portanto, passíveis de punição. A norma só veio dizer como é que a gente vai fazer isso. Mas nunca foi novidade para qualquer pessoa que tivesse infringido a LGPD a partir de 2020, e inclusive a partir de agosto de 2021, de que ele não só estava infringindo, como agora ele era passivo daquelas sanções previstas no artigo 52. Então, para nós, a gente tinha 3 cenários. Antes de 2020, não havia infração LGPD porque ela não era obrigatória. A partir de 2021, passou a ter infrações LGPD, mas elas não eram sancionáveis. E a partir de agosto de 2021, as infrações continuavam e agora elas eram sancionáveis também. Portanto, não há retroatividade da norma, uma vez que as infrações já estavam acontecendo a partir de 2021 e já eram, portanto, sancionáveis, e a gente não inovou nas sanções aplicáveis, já estavam todas pré-definidas no artigo 52. Então, e aí faz sentido chamar atenção só para a ideia de infração permanente. E é importante chamar atenção para esse tópico. Imagine, senhores, e eu vou dar um caso bem banal, que existe um determinado agente de tratamento que resolveu não colocar o nome, não indicar o encarregado. Mas ele fez isso em 2019 e não fez até hoje. Então é uma infração que começou lá em 2019, eu não posso sancionar? Não, senhor, essa infração se repete todo dia quando ele renova a intenção dele de não nomear o encarregado. Isso é uma infração permanente. É uma violação ao mesmo dispositivo que se sucede todos os dias. Não faz muito sentido a gente imaginar que qualquer conduta que começou antes, mas que se renova cotidianamente, não possa ser sancionada hoje. Porque, do contrário, nós temos empresas que ganharam o direito, sabe-se lá fundado em quê, e nunca ser sancionadas por determinadas condutas que começaram antes do artigo de 1º de agosto de 2021. Então, a lógica da infração permanente é alguma conduta que ele escolhe todos os dias em continuar descumprindo. Não é uma decisão que ele tomou lá atrás e que ele não sabe se está certo ou se está errada e, portanto, vai ser sancionado por alguma coisa que ele cometeu lá atrás. Acho que a lógica não é bem essa. Se, eventualmente, lá atrás ele fez um tratamento de dados, descobriu que aquele tratamento de dados era errado e no dia 1º de agosto de 2021 resolveu parar de fazer aquele tratamento, eu não vou voltar lá atrás, no passado, para sancioná-lo. Em verdade, sendo muito prático, nós temos N outros problemas reais do cotidiano que existem hoje e que continuam afligindo o cidadão titular de dados hoje para eu priorizar. Nunca foi a intenção, eventualmente, pegar infrações, que nem infrações poderiam ser chamadas antes de 2020, para sancionar, e tampouco gastar a energia da NPD para investigar processos que a gente não poderia sancionar antes de agosto de 2021. Acho que isso é uma questão prática e talvez na minha leitura seja um não problema, senhores. Vitor Hugo, por favor, algum comentário adicional? Eu acho que certamente o Fabrício abordou todo o tema. Esse é também o posicionamento da Senacom, né? Existe uma construção, justamente que eu tinha mencionado antes, existe uma construção de entendimentos, não que obrigatoriamente Senacom e NPD tenham que ter o mesmo entendimento, né? Mas
aqui existe um alinhamento, o acordo de cooperação estabelece justamente a construção de elementos que possam trazer aqui uma interpretação conjunta, né, que possam atender o sistema de proteção de dados, né. Também só fazer uma fala aqui curta em relação às questões que estão definidas ao definir sanções, quais são os parâmetros e critérios, né? Nós temos uma diversidade de diversos parâmetros e critérios que têm que ser considerados. Então, é importante pontuar que ao se aplicar a sanção, nós vamos ter que considerar a gravidade e a natureza das infrações, a boa-fé do infrator, a vantagem oferida pretendida pelo infrator, grau de dano, reincidência genérica. Então, nós estamos falando de um sistema sancionatório que exige uma interpretação, um cuidado, essa fase que eu acho que de forma exemplar a NPD tem desenvolvido, e se criou aí um certo desconforto em razão de interpretações jurídicas que surgem, assim como eu mencionava na minha fala, nós temos uma legislação nova, e a novidade traz uma série de interpretações, e no mundo jurídico surgem várias teses que interpretam a mesma coisa de várias formas, tá? Então se criou aí uma ideia de retroagir, não retroagir, que estaria, mas é muito claro, como bem o Fabrício trouxe aqui, não tem que se falar de um processo que acolha, né, a ideia de retroagir, porque não é disso que se fala. Nós temos marcos legais, marcos pontuais, e é eles que nós estamos cumprindo, né? Obrigado. Perfeito, muito obrigada aos dois. Queria fazer uma pergunta, e essa acho que direcionada a todos mesmo, Natália, Henrique, Vitor Hugo e Fabrício, e que de alguma forma já está refletida um pouco nas apresentações, mas acho que vale a pena aprofundá-la, né? Que diz respeito aos desafios em garantir uma consistência da análise de dosimetria, ao mesmo tempo que uma evolução, né? Porque, enfim, as coisas mudam ao longo do tempo, melhoram idealmente, né? Como vocês mesmos colocaram. Então, como fazer esse balanço, né? Entre evoluir na medida do que é possível, mas, ao mesmo tempo, ter uma consistência. E aí acho que entra um outro trade-off, que até o Fabrício trouxe essa questão, né? A gente fez benchmarking, e a gente falou com várias autoridades, falamos com a Anatel, falamos com o CAD, por exemplo, e a gente tem modelos diferentes, né, dentro da administração pública, em termos de como construir essa dosimetria, né? Então, se a gente ficar no exemplo do CAD, por exemplo, o CAD constrói essa dosimetria, enfim, existem discussões sobre ter um guia no CAD, mas é uma construção basicamente jurisprudencial, né? Enquanto, enfim, a NPD, nesse caso específico, está indo num caminho de ter uma regulamentação específica e tudo mais. Então, enfim, queria provocá-los sobre esse assunto, que acho que é bastante desafiador e não me parece que tem respostas muito, muito evidentes sobre isso. Posso começar? Desculpa, vai, Natália. Obrigada. É um desafio mesmo, Marcela, e para o Banco Central é um aprendizado quase que diário, porque a autoridade ela observa o processo e tenta não atrapalhar, né? Não podemos atrapalhar, não podemos frear, mas ao mesmo tempo não pode deixar correr solto. Então esse é um desafio, é um debate que há vários eventos que eu vou e assim, é permanente. Sobre essa questão da jurisprudência, é um pouco complicado, assim, tem a publicidade das decisões, porque os regulados são muito diversos, né? Então, eu acho que a questão é pautar em critérios objetivos, o máximo possível, para que, e eu até já vi antecipando que tem uma pergunta da plateia sobre a questão da judicialização e dos recursos. Eu acho que quanto mais critérios objetivos e mais clareza, menor essa judicialização, mas assim, não há uma resposta pronta, né? A gente precisa trocar a roda com o carro andando, mas na medida do possível,
publicidade e critérios objetivos. É o que eu vejo do nosso dia a dia. Complementando o que a Natália falou, acho que é um pouco isso, acho que é um desafio, a questão da consistência, eu acho que um pouco ela é preservada pela metodologia, né? Então a metodologia ela busca trazer os critérios objetivos e congelá-los de alguma forma, mas o que a experiência tem demonstrado é que esses critérios objetivos eles são discutidos muito discutidos, principalmente quando o processo vai ao conselho diretor, no caso da Anatel, até por ser um órgão colegiado, você tem, né, debates entre os próprios conselheiros, e uma coisa que a gente tem percebido, por exemplo, a metodologia de direitos dos consumidores, né, por infrações de direitos dos consumidores, ela está em discussão desde 2019. Até mesmo quando você tenta mudar um critério, você fica assim, num longo debate, com idas e vindas. Nesse tempo atualizou-se a regulamentação, né, objetiva, está para sair um novo regulamento geral de direitos dos consumidores, então você está sempre trocando o pneu com o carro andando, nesse sentido mesmo de que as coisas estão acontecendo de maneira simultânea e você não tem muito controle sobre isso. Mas uma coisa que acontece é que o Conselho ele tem criado precedentes, né? Então, ao longo a gente tem ido por esse caminho jurisprudencial administrativo também, no sentido de, olha, teve uma interpretação de que esse componente da dosimetria é para ser apreciado dessa maneira. Então, vamos seguir esse precedente, porque ele já é um precedente unânime, ou ele é um precedente recorrente. Então, assim se inova, e aí se tenta chega um momento e fala, não, vou baixar uma nova, né, uma revisão da metodologia, porque isso vai trazer uma incorporação desses precedentes e se passa por uma nova fase. Isso aconteceu muito com a questão de certificação, aconteceu com o direito dos consumidores, que ainda está em revisão, né, mas a metodologia ela tem lá alguns critérios que sequer foram previstos. Então, se tenta ser objetivo e falar, não, aqui você vai considerar o número de usuários atingidos, mas isso pode não ser tão simples de apreciar no caso concreto. E aí, às vezes, vai ser justamente a jurisprudência que vai te dar esse caminho, né? E aí a gente busca consistência a partir dos últimos julgados. Mas tem momentos que eles não são unânimes, por ser um órgão colegiado, então isso cria um novo problema. Então, enfim, é um processo dialético constante, assim, não tem uma maneira de garantir plenamente a previsibilidade, porque isso, em última análise, vai estar dentro de um debate do órgão colegiado, né? Acho que as falas são complementares, né? Nós temos aqui a introdução feita pela Natália e depois agora a abordagem precisa do Henrique, e o que eu tenho para dizer é que essa é a linha de entendimento, é uma fase de construção, né? E essa fase de construção ela tem que estar... Estamos aqui aprendendo, né, uns com os outros, mas nosso aprendizado ele precisa ser forte, os passos dados precisam ser passos que sejam passos não tão largos, mas passos firmes, né? Então, aqui só reiterando a fala tanto da Natália quanto do Henrique, acho que esse é o sentido, né? Espaços de diálogo, espaços de construção, espaços de aprendizado. Nós temos aqui, por conta desse termo de cooperação técnica, esse acordo de cooperação técnica com a ANPD, acho que um dos primeiros movimentos a serem feitos aqui é pensar em matéria de direito do consumidor, como que nós vamos ter a aplicação da LGPD, né? É construir esses instrumentos, esses mecanismos. Quanto maior, vamos utilizar um princípio que é do direito do consumidor, né? Sempre digo que é direito do consumidor a informação e é dever do fornecedor prestá-la. Mas aquele fornecedor que presta uma informação adequada, clara, precisa, ostensiva e agora verdadeira,
ele não só está cumprindo um dever, como ele está criando para ele a construção de um direito, né? Que é mostrar que ele cumpriu com o dever da informação. E fazendo menção aqui ao princípio da informação, esse é o nosso tempo, né? É construir esses instrumentos de informação para que não paire a dúvida, inclusive a gente possa conduzindo, né? Não sei se esse é o melhor termo, mas que a gente possa ter também um reflexo, uma repercussão na jurisprudência, porque aquilo que nós não apresentarmos como entendimento, a jurisprudência vai trazer entendimentos que podem ser, inclusive, antagônicos ao entendimento tanto da Senacom, da NPD e todas as demais autoridades, né? Obrigado. Nós sempre soubemos que uma norma nasce para envelhecer e eventualmente caducar. O que nós fizemos foi tentar torná-la capaz de reagir a situações previsíveis, né? Então, o nosso artigo 8º trouxe justamente quais eram as categorias que iam entrar entre leve, médio e grave. Então, buscou elementos que têm mais condições de prevalecer e durar no tempo, sabe? E aí o que ficou de fato de fundo são justamente a percepção social de certos valores que muda sempre. Mas como percepção e valores sociais costumam demorar para mudar ao longo do período, ou seja, muda de vez de uma geração para outra, a impressão é que a nossa norma vai mudar antes que, eventualmente, os valores que pudessem derrubá-la por terra tenham mudado. E aí, na pior das hipóteses, sempre teremos os fundamentos do artigo 2º e os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados que nos orientariam a fazer uma atualização dessa lei nos cantos em que ela ficasse, de fato, pendente de uma atualização mais severa. Acho que a resposta é mais ou menos essa, ou seja, a gente imaginou que ela fosse durar um tempo e que ela provavelmente será revisada antes que precise de fato ser revisada para acompanhar a mudança da sociedade. Muito obrigada a todos pelas considerações. Acho que a gente ainda tem tempo para mais uma pergunta, e aproveitando pegar a reflexão da Larissa Batilli, que fez uma pergunta aqui no nosso chat. A fala de todos vocês é muito marcante no sentido dessa atuação cooperativa, colaborativa, como deve ser mesmo, né? E o regulamento, a resolução, trouxe uma preocupação nesse sentido, me parece muito clara. Os processos em curso perante a NPD terão a participação de outros órgãos, de outras entidades, de outras agências, quando o tema envolver um serviço regulado, por exemplo, né? Então, quando o regulado for submetido também às considerações da Anatel ou do Banco Central, tudo indica que haverá essa participação cooperativa. Mas a gente sabe que hoje em dia, em termos práticos, e aí pego o exemplo da Senacom, Vitor Hugo, nós temos perante outros órgãos alguns processos administrativos já em curso, que tratam da temática de privacidade e proteção de dados pessoais. Então, a nossa reflexão aqui é se haverá também um caminho inverso, né, nos processos administrativos que eventualmente existam e que toquem essa temática em outras agências. A ANPD será convidada a participar, a trazer suas considerações, eventualmente uma unificação de entendimentos de modo a levar o tema exclusivamente para a NPD, e a Larissa coloca aqui a questão dos processos, da lista inicial de processos divulgados pela NPD, os 8 processos inicialmente analisados em curso nesse momento perante a NPD. Muitos entes públicos envolvidos, e acho que isso traz uma complexidade para essa temática ainda maior. Então, rapidamente aqui, queria ouvir a palavra de todos, por favor, talvez começando por você, Vitor Hugo, talvez, que já tem muitos processos lá, e depois colher as percepções de todos também. Muito obrigada. Eu posso começar até por uma questão que é notícia, é recente, né, e que envolve também esse protagonismo, ou talvez até uma redefinição de papéis e compreensão do que é uma relação de consumo
contextualizada essa ideia de redes sociais, de internet, de proteção de dados, né? Todos aqui certamente estão acompanhando toda essa questão que envolve discurso de ódio e, consequentemente, algumas ações com fins trágicos em escolas, né? Recentemente foi publicada uma portaria pelo Ministério da Justiça em que faz toda as suas considerações, né, e legitima, delega, né, à Secretaria Nacional do Consumidor essa atuação efetiva em entender que se estabelece uma relação de consumo diante da produção desses conteúdos, que esse conteúdo atinge a consumidores, via de regra, consumidores que são crianças, são adolescentes, e passa, então, um dever, né? Um dever é nada mais do que o Estado cumprindo o seu dever de proteção, né? Então, começa a se construir uma interação, uma ação, né? Inclusive um processo sancionatório. Nós já temos aqui também uma ação recente, uma medida cautelar, né, que em determinada rede social retirasse conteúdo que induzia consumidores a clicar em determinado link, que levava eles a uma informação de que quem tivesse pontuado X no cartão de crédito teria reembolso de valores, né? E ainda aparecia, Natália, o logo do Banco Central, que era uma notícia, né, que se passava uma pseudo-confiabilidade em razão do Banco Central. E a partir disso que nós temos essa rede de cooperação, porque o próprio Banco Central tinha emitido uma nota dizendo que não tinha essa contraprestação, que não havia devoluções de valores. Então, com base numa publicidade, com base numa infração impulsionada e mantida por uma rede social, a partir da manifestação do Banco Central, dizendo que aquilo não era verdade, nós conseguimos retirar do ar, determinando, inclusive, por medida cautelar, né? Então, essa cooperação é necessária. Eu não vejo outro caminho que não estabelecer uma cooperação cada vez mais concreta, quando nós temos já processos em curso aqui na Senacom com a NPD. Tá? Temos uma agência, uma autoridade, especializada no assunto, ela tem que se manifestar também no nosso processo e como vai acontecer aí, vice-versa, quando for necessário, né? Então, acho que, realmente, como veio na construção da pergunta, e eu quero reiterar o que eu já tinha falado, eu não vejo outro tempo de mais aplicabilidade, de possibilidade de mostrar que essa teoria do diálogo das fontes funciona do que nesse espaço prático. E a protagonista disso, quem permeia essa conversa, quem faz esse diálogo, é a LGPD, sem sombra de dúvida. O diálogo com a NPD e com as demais autoridades, ele é muito rico e ele acontece no Banco Central, do interesse de todos, como o Vitor falou, assim, não tem um outro caminho, a gente precisa conversar, até porque as expertises são diferentes. Então, essa conversa ela é necessária. Eu não sei se especificamente num processo administrativo haveria um rito né, não sei se a pergunta era essa, de conversar, mas os debates, eles são frequentes, até porque a gente precisa entender o olhar da outra autoridade para que a gente possa trazer o nosso, porque apesar de ser uma mesma conduta, o olhar é diferente, os bens tutelados são diferentes, então essa intercambiabilidade, ela acontece, é necessária, e eu vejo como um caminho sem volta também. Já tem acontecido, né, eu acho, de maneira, vamos dizer assim, experimental, né, acho que talvez vá haver um regulamento que discipline isso do lado da Anatel, mas eu estava até brincando com o Fabrício antes da gente começar aqui, que ele, quando estava na agência ainda, na gerência de acompanhamento lá dos direitos do consumidor, pegou 2 notícias de vazamento, né, de dados, né, de 2 grandes prestadoras, e mandou para a gente apurar, né, havia ali a comprovação de alguma coisa já que, inclusive, pela dosimetria a gente conseguiria apontar,
mas a gente topou aí nesses dois PADOs com a própria impossibilidade de, assim, uma dificuldade da equipe de investigar. Então, a gente mandou oficialmente esses dois casos para a NPD. Então, assim, já está, só do que eu posso dizer, que já está havendo esse intercâmbio e eu acho que vai haver uma especialização quando a gente topar, por exemplo, né, com vazamento em telecomunicações, vai ser natural acionar a NPD até para, né, pedir a chancela e a expertise deles dentro do que a gente vai fazer. Né? Não sei se isso vai ter uma grande disciplina interinstitucional, eu acho que talvez não precise, mas nesse começo a gente tem feito assim, artesanalmente. Os primeiros dois casos que surgiram já foram devolvidos para o Fabrício, e depois a gente precisa conversar. Tá joia, muito obrigada, Henrique. Fabrício, por favor, suas considerações. Eu acho que a NPD foi instada pela lei a promover o diálogo, então para nós isso é importante, nos dá acesso à expertise setorial, que a NPD precisa fiscalizar todos os setores da economia, inclusive os setores que não são econômicos, e cada análise tem que se dar no contexto daquele setor. Então é importante que a gente faça o diálogo, e para nós é até conveniente que a lei diga isso. Okay? Eu consigo me valer do conhecimento da expertise local, daquele setor específico, para avaliar a eventual violação de proteção de dados naquele cenário. E a LGPD traz um nome para isso, que é o Fórum Permanente de Comunicação entre as entidades com poder regulador e sancionador, que é o que a gente pretende implementar. E veja, isso não é questão de sanção, é mais até mesmo para questão de normatização, o fórum está previsto para fazer isso aí. E a ideia é colocar o fórum em prática, para ver se a gente consegue criar, na verdade, um canal contínuo de comunicação com todas as entidades. E aí não é só agência reguladora, é entidades que tenham, entes e órgãos públicos que tenham capacidade de fiscalizar e regulamentar também. Acho que para nós é essencial. E a gente enxerga como positivo o movimento oposto também, ou seja, em sentido oposto, eventualmente os órgãos, entidades virem conversar conosco para que a gente possa trocar impressões e eventualmente cooperar com esses processos. E por que para mim é importante? Ao cidadão importa que o Estado coopere consigo mesmo para que a gente gere sinergias. Eventualmente o Estado não conversar com as suas N facetas entre si, só interessa a uma pessoa, aquela que quer continuar descumprindo, sabe? Então, acho que para nós é importante esse diálogo. Acho que, como a Natália falou, não há uma alternativa melhor, não há um caminho, esse é o único caminho, por enquanto, pelo menos por enquanto. E eu tenho bastante esperança de que ele consiga, na verdade, maximizar os resultados que a gente consegue entregar para a sociedade. E aí, eventualmente, se a gente pudesse responder um pedacinho da pergunta da Larissa, Patrícia, o Estado é quem mais trabalha com dados pessoais hoje, Larissa. Daí porque nós temos 7 processos que envolvem entidades públicas e só um processo de entidade privada. O Estado também trabalha em larga escala com a maior parte dos dados, então ele também não tem... A chance de o Estado ter um problema pequenininho com dados pessoais é muito pequena. Daí porque ele acaba tendo mais entidades públicas do que privadas na nossa lista de processos sancionadores. Perfeito, muito obrigada. Infelizmente, a gente precisa terminar, a gente já está aqui 8 minutos do tempo. A gente agradece imensamente por vocês já terem começado a semana com esse grande debate aqui, né, com essas grandes considerações, vários órgãos reunidos já, e a gente percebe uma fala muito comum, rápidas conclusões aqui da atuação responsiva, todo mundo tocou nesse tema, a transparência e segurança, a fundamentação adequada, a classificação da gravidade das infrações, também a gente percebeu que foi um ponto, né, de todos que foram levantados, um ponto que foi levantado por todos, e certamente, tanto para os entes públicos como privado, essa clareza, objetividade e previsibilidade na metodologia do cálculo da multa, com certeza menor a judicialização.
e que isso acho que deve ser evitado por todos. Ninguém quer levar uma multa para judicializar, ninguém quer ser penalizado, mas quando penalizado, quer ser penalizado de forma adequada e não precisar judicializar e levantar nulidades e ausência de critérios claros, né, para o pagamento de uma sanção, de uma multa. E, por fim, acho que também a gente falou bastante essa questão do diálogo das normas, o diálogo entre os órgãos, o aperfeiçoamento do mercado, né, para o aperfeiçoamento do mercado, e justamente para ter uma sinergia entre os órgãos. Então, acho que a gente já começou a semana muito bem. Muito obrigada a todos. Desculpem os que mandaram perguntas que a gente não conseguiu responder, mas os convidados tiveram acesso aqui, depois podem também entrar em contato e responder. E o IBRAC também continua à disposição para fomentar esses diálogos, esse debate. A gente se coloca à disposição das agências, das autoridades, para que a gente consiga fazer parte dessa sinergia aí que a gente tanto falou, desse diálogo que a gente tanto abordou. Então, Matheus, se quiser encerrar também, muito obrigada, boa semana. É isso, faço minhas as palavras aí da Fabíola e aproveito aqui o convite para, na verdade, dar, né, mais publicidade ainda para o trabalho que a gente está fazendo no Comitê de Regulação, que é exatamente sobre sanções administrativas e olhando para as agências, para o Bacen e para a NPD, né? Então, é um trabalho que vai se valer muito da discussão que nós tivemos hoje. Então, agradeço aí e desejo uma boa semana a todos e todas.